Before the video starts, I have to let you know that if you're not a Portuguese speaker, feel free to turn on the subtitles so you can watch it in English. Nesse vídeo, a gente vai recriar algumas das colorizações desse cara que eu encontrei na internet recentemente, que se chama Jeff Castellucci. Há um tempo atrás eu encontrei esse cara que tem uma qualidade de voz insana e, honestamente, ele tem uma das vozes mais graves e mais bonitas que eu consigo imaginar. To the company store, 'cause I can't go. Isso sem falar, claro, na própria criatividade que ele tem na hora de realmente rearranjar os covers que ele faz. Literalmente só tem um aspecto nos videoclipes dele que me incomoda um pouquinho, que é justamente a colorização, o trabalho de color grading. E por sorte eu já sou colorista há mais de meia década. Puta merda, eu tô ficando velho, irmão. Então, na verdade, o meu objetivo com esse vídeo é que, de repente, ele sirva como sugestão para qualquer que seja a pessoa que faz a colorização dos projetos dele. Eu acho que eu não preciso ficar mencionando o quão importante é o trabalho de color grading pra gente conseguir um resultado que tem uma vibe que apoia a história e que justamente cria o universo daquele projeto. Mas caso não tenha ficado claro, imagina, por exemplo, o filme Whiplash sem nenhuma colorização. Imagina, por exemplo, Blade Runner sem nenhuma colorização. Ou pior do que isso, imagina Joker sem nenhuma colorização criativa. Pra gente conseguir realmente recriar as colorizações, a gente primeiro precisa saber quais que são as características que funcionam e quais são as que não funcionam. E para isso, obviamente, eu preciso ir para a tela do computador para demonstrar tudo isso para vocês. Então vamos começar com o cover de Take Me Home Country Roads, do Jeff, que é um cover que eu percebo vários defeitinhos de cor dele, ou pelo menos eu não gosto de usar o termo defeito, porque de repente foi uma decisão artística mesmo, né, o jeito que foi feito originalmente, mas eu acredito que faria diferente. Legal? Olha só, primeiro de tudo, eu percebo claramente que nessa cena aqui, essa cena que se repete várias vezes, ó, nessa cena aqui, tudo tá reunido lá no laranja. Claro que, bom, a gente tem o azul, claro, né? Que na verdade tá indo mais pro lado do ciano. Vocês percebem que tá tudo reunido lá no laranja. Inclusive, vamos fazer o seguinte, ó. Quero que vocês vejam o Vector Scope e o Waveform também. Claramente, a gente consegue perceber que, primeiro, a pele não tá no lugar, porque nada tá no lugar da pele. E mais do que isso, a gente tem o nosso azul, ele tá ciano demais, tá? Pelo menos na minha opinião. Essa é uma decisão artística, mas enfim. E na prática, eu percebo até que a gente tá com um enorme problema no contraste, tá? E esse é um problema que eu percebo em quase todos os vídeos do Jeff, tá? Eu desconfio que talvez tenha alguma relação com o próprio editor que fez a colorização, que justamente não traz o contraste, assim, os nossos pretos, né, pra lá. Isso sem falar que tudo tá quente aqui, tudo tá no laranja, ó, o máximo que a gente tem é um pouquinho de amarelo aqui, é uma parada que a gente poderia melhorar, na minha opinião. Nesses próximos takes, bom, a gente pode até pegar um mais aberto aqui, ó. Por quê? Porque o mais aberto ele tem o contraste um pouco mais legal, tá? Ele dá uma sensação de um contraste um pouco mais legal, pelo menos, porque afinal de contas a gente tem áreas claras e escuras, né? Então a gente percebe essa diferença. Mas de novo, ó, dá a impressão que quem quer que seja a pessoa que fez a colorização tinha medo de perder informações lá na sombra, talvez por um monitor não calibrado ou algo assim. Não tenho certeza, obviamente esse é meu chute, né? Vocês vão perceber que quando a gente ajustar o contraste, isso vai fazer uma diferença visual absurda, tá? Vai ficar bem claro como o nosso vai ficar diferente, né? Olha aqui de novo, na verdade o projeto inteiro ele tem esse problema do contraste não tá no lugar, mas aqui pelo menos a gente já consegue ver outras cores rolando lá, tá? Não tá tudo reunido, ó. A gente consegue ver que aqui o nosso amarelo ele tá um pouco mais distante do laranja, legal? Então a gente consegue ter um pouco mais de separação de cor rolando ali. E esse azul claro demais, na minha opinião, tá? Que poderia ser melhorado. Inclusive, olha só, ele tá mais saturado do que todo o resto. E via de regra, assim, a minha
a minha percepção da intenção criativa que esse projeto tem me faria provavelmente diminuir esse azul, tá? Essa saturação de azul. Aí, Germano, sim, mas tem o céu. Verdade, realmente tem o céu. E honestamente, os takes do céu tão lindos, tá? Os takes que aparecem também no céu tão lindos. Mas eu também acho o céu um pouco agressivo demais, tá? Dá pra perceber demais que isso tudo tá mexido, tá pouco natural, tá? Quando tu percebe o color grading muito claramente, é porque via de regra tu passou do limite, tá? De algum jeito. E aqui no caso, saturação do azul é o principal jeito que eu percebo, tá? Olha só esse contraste aqui. Isso aqui é uma coisa que eu não faria jamais, tá? Esse contraste tá pouco demais e ele tá muito azul também. Né? Os nossos pretos estão azuis demais e isso é uma parada que eu não recomendo, tá? Não recomendo de nenhuma maneira. No caso, um pouco mais ciano do que azul, mas enfim. Acho que esse que é o grande problema. E aí a gente sai de um take que tá relativamente frio, com uma vibe relativamente fria, né? E vai pra... Aqui, ó. Então a gente sai de um take que tem uma vibe relativamente fria e vai pra um take que tá completamente quente, sacou? Então essa é uma parada que eu desconfio que seria legal a gente ajustar, tá? A gente compensar de alguma forma. Então essa é a nossa análise desse videoclipe. Depois vai ter uma sessão em que eu vou corrigir de verdade essas coisas que eu percebi, tá? Vamos lá, vamos pro próximo então, que vai ser... Pode ser qualquer um, na verdade. Vamos no Wicked Game. Wicked Game é um que, de novo, ó, a gente percebe em todos os takes que o contraste está muito alto, incluindo a roupa preta dele. Em alguns momentos a gente percebe que o contraste até está um pouco mais no lugar. Dito isso, a gente também percebe que daí os nossos brancos estão baixos demais, tá? Tipo, por exemplo, esse brilho, se eu estivesse no lugar do colorista desse projeto, eu acabei de perceber que eu tava com a escala do waveform no modo HDR. Então vocês provavelmente perceberam que até agora tava desse jeito bizarro, né? Mas não vai até 10 mil nits, não. Mas só muda a escala, fiquem tranquilos que eu não tava analisando nada errado, tá? Por causa disso. Então, assim, ó, alguns momentos a gente percebe que o contraste tá um pouco mais no lugar, mas o brilho poderia subir mais. A gente tem espaço no SDR, viu? Por mais que... E é por isso que eu percebi, inclusive, que meu gráfico estava errado, mas a gente tem espaço tranquilamente no SDR até a gente chegar lá no topo. A gente pode trazer esse brilho mais pra cima sem medo. E aqui também, ó, a gente pode... Claro que aqui eu não vou conseguir recuperar a informação lá. Mas por que aqui a exposição tá alta e aqui a exposição tá toda baixa? Ó? Vocês percebem que a imagem tá toda reunida aqui e aqui a imagem tá toda reunida lá em cima, entende? Por que não ajustar esse matching de uma maneira um pouco mais agradável, né? Fazer o match rolar de uma maneira um pouco mais agradável, né? Enfim, e assim, aqui a gente não tem problema de matching praticamente nenhum, tirando isso, né? Então eu sinto que tá... Assim, que aqui eu não tenho muito o que dizer. A gente só precisa corrigir o contraste que vai ficar tudo bem. E se a gente for pro próximo, então a gente tem essa cena de novo. O Jeff gosta de colocar vários Jeffs na tela. Só que nesse projeto eu percebo que a gente tem um problema de matching gigantesco, olha lá. Essa luz, ela tá azul por algum motivo. E quando tu vem pra outro take, tá amarelo. E aí essa aqui tá azul, agora, também por algum motivo. Só que quando a gente vem pra esse take, estão todas amarelas. Então eu não entendi exatamente o que rolou aqui. E eu desconfio que esse problema de matching eu não vou conseguir resolver de maneira tão simples. Porque ele parece... Porque eu dever... Assim, esse erro ele é grave o suficiente para eu precisar ter acesso à filmagem original para conseguir resolver. Eu acho, tá? Claro que a gente vai tentar fazer isso depois, mas esse é o meu palpite, tá? Pra agora. E assim, a gente percebe que esses takes mais próximos, ó, eles provavelmente foram feitos com outra câmera, com outra ciência de cor completamente diferente, porque a gente percebe que pra esse cara, pra ele conseguir fazer o matching, ele precisou mexer muito. Isso é uma parada que normalmente eu não sou muito desse time. E aí ele caiu num outro problema, que é o fato de que ele não conseguiu ser muito criativo com a cena. Justamente porque ele teve que se esforçar demais para conseguir fazer o matching, né? Isso é um erro clássico, na verdade, de quem tá começando no color grading, tá? Eu percebo pelos meus alunos que vários deles acabam caindo nesse problema. Sem perceber, na verdade, que a parte criativa ela precisa acontecer antes, tá?
precisa acontecer antes. E a gente só pensa no matching depois de já ter a parte criativa no lugar, né? E olha só, aqui a gente também tem uma parada bizarra rolando aqui, que é uma coisa que não acontece aqui, por exemplo, ó. Sacou? Percebam como lá vai tranquilamente do branco pro amarelo pro laranja. Enquanto nesse take aqui, ó, tá azul, verde, laranja. Entendeu? As cores são diferentes mesmo. Então a gente precisa resolver isso, né? Só que, de novo, me pergunto se eu vou conseguir resolver. E, gente, só pra deixar claro, em todos esses videoclipes que eu mostrei pra vocês, eu acabei comentando e dando foco mais no que eu mudaria, mas na prática eu percebo que tem muita coisa que funciona, tá? Eu gosto da ideia. Por exemplo, assim, a ideia do céu tá um pouco mais pro lado do ciano me agrada, tá? Muito embora, provavelmente na vida real, ele ia estar mais pro lado do azul. Mas isso é uma liberdade criativa que é tranquilo e funciona pra esse videoclipe, tá? Claro, tô falando desse de novo, mas... E assim, eu gosto da ideia de trazer uma vibe quente pra esse videoclipe, vai? Gosto da ideia de tipo assim, vamos fazer isso parecer um verãozão. E de repente a vibe e pouco contraste seja de propósito, mas então a gente vai fazer de uma forma e de uma outra forma, legal? Tipo, várias das ideias da parte criativa foram legais. A execução é que, na minha opinião, eu faria diferente, tá? Então, só pra deixar claro que, por mais que eu tenha dado foco nas coisas negativas desse videoclipe, desses videoclipes todos, eu percebo várias características bem positivas em todos eles, tá? Eu gosto da ideia, olha, aqui, esse videoclipe, eu gosto muito da ideia de, tipo assim, a gente manter o azul clássico da prisão, sacou? Do jeans, né, da prisão. Muito embora aqui tá um pouco ciano demais, mas, de novo, é que a execução não tá 100%. Pelo menos não do jeito que eu faria, né? Gosto da ideia de manter esse amarelo sujo, sacou? Eu acho interessante essa ideia. Então, de novo, as ideias foram boas. A questão só é que provavelmente eu executaria diferente, né? E, de novo, aqui, gosto dessa ideia de manter essa vibe dreamy, essa vibe mais... assim, que parece um sonho, que parece uma coisa singela. Isso a gente pode também fazer de uma maneira mais assim... fica mais agradável, legal? E sem esse probleminha de matching aqui. Antes da gente realmente recriar os looks, eu gostaria de deixar claro que a gente tem algumas limitações técnicas. Na verdade, a primeira coisa é que eu tô trabalhando com esses vídeos direto do YouTube, ou seja, eu fiz o download lá de dentro do YouTube, o que faz com que eu não tenha acesso às filmagens direto da câmera. Isso traz várias consequências na verdade. Primeiro de tudo, essa filmagem tem um bitrate muito baixo. Isso sem falar na própria profundidade de bits, que é 8 bits, ou seja, é pouco. Então eu não só estou trabalhando com a colorização por cima de algo que já foi colorido, como também eu estou trabalhando com uma filmagem que foi extremamente comprimida pelo YouTube. E sabe-se lá o que o algoritmo de compressão do YouTube faz com a nossa imagem. Tudo isso para dizer para vocês que se aparecerem algumas imperfeições na hora que eu realmente for colorir, provavelmente essas imperfeições não apareceriam se eu estivesse trabalhando direto com a filmagem que saiu da câmera. Então vamos voltar para a tela do computador para eu realmente colorir junto com vocês. E gente, então olha só, vamos corrigir de verdade essas críticas todas que eu fiz e vamos começar pelo mesmo videoclipe que foi o primeiro que eu falei antes, que é o Take Me Home Country Roads. Eu acho que foi o primeiro, né? O que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente, como sempre, vai separar em grupos, tá? Eu gosto de pegar as cenas que são iguais, ó. Vamos jogar tudo isso no mesmo grupo. Então eu vou colocar isso aqui como sendo Take Me Home. Eu vou dar o nome de For Jeffs, que é a cena principal, né? E a partir daí a gente vai ter todo o B-roll rolando, que eu desconfio que... Exato, que eu posso praticamente todo colocar no mesmo grupo aqui, sem muito medo. E eu vou dar o nome de Main Shot. Legal? E agora a gente vai realmente fazer o nosso gerenciamento de cor, né? E eu vou fazer em Aces, na verdade, tá? Aces in. E assim, aqui é Hex 09, porque a gente vai ter acesso só à filmagem que não veio da câmera, né? A filmagem do YouTube. E a gente joga isso pra ACCT. Legal? Não precisa comprimir. Aqui no final, a gente vai dar um Aces out. E a gente vai colocar de ACCT para Hex 09.
Legal? Perfeito. Então o antes e depois... Opa! O antes e depois é exatamente igual, tá? Legal, porque tá convertido de Hexa 09 para Aces e depois de Aces para Hexa 09, né? Perfeito. Aqui eu... Opa. Espera... Ah, eu coloquei aqui sem querer. Eu queria ter colocado aqui, ó. Exatamente. E aí agora a gente chega num... Exatamente. Eu coloquei sem querer no clip e eu quero colocar no pre-clip, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu acho que a correção vai ser muito simples. O que eu faria é provavelmente jogar minha cena toda pra lá. Ah, Germano, mas eu quero quente. Não tem problema. Fiquem tranquilos que a gente vai chegar num lugar mais quente, tá? Então, jogar minha cena toda... Assim, outra coisa também. Eu usei o offset aqui. Mas, na prática, eu acho que eu até preferiria usar as HDR Wheels, tá? Eu coloco meu Color Space lá como Aces AP1 e Aces CCT. E aí, nesse caso, eu acho que eu preferiria trazer... Exato, eu acho que fica um resultado mais... Assim, mais natural, vai? Então a gente trouxe a nossa imagem de volta pro lugar. Perfeito? Aqui eu vou colocar um node de ratio. E eu vou justamente... muito embora, na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar... Eu vou fazer aqui os nodes de textura e vou colocar um node aqui de emulação do print. E aí a gente vai para the enhancer. Eu vou usar o enhancer, vocês fiquem à vontade para usar o node, aliás, o LUT, né? Do DaVinci Resolve, sem problema. Vamos deixar isso para cá. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ligar o Film Print aqui, exato. Ao invés de linear, a gente bota o Kodak. Legal? Eu acho que eu quero o Kodak. Vamos até testar o Fuji. Não, acho que eu prefiro o Kodak. Legal? E aí aqui a gente pode também colocar... Eu chamei de primaries, na verdade, mas a gente pode fazer um node só de exposição, tá? E a gente faz o seguinte, ó, muda o gamma para linear e diminui um pouquinho nosso gain aqui sem problema. Olha só. Exato, ó. O Kodak 2383, ele tem um problema sério que é reunir as partes quentes, tá? Então, olha, o antes dele, ó, o antes dele não tem... Aliás, tem mais separação entre as partes quentes, ó. Legal? É natural, é normal, tá? O Kodak 2383 faz isso. A gente consegue resolver muito tranquilamente, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou jogar um HSL aqui. Acho que a gente vai querer ter um look depois também, mas aqui no HSL, o que eu quero fazer é pegar o meu Hue aqui, Hue versus Hue, e trazer o amarelo para baixo, ó. Exato, a gente vai ter muito mais separação de cor. E pode dar uma exagerada assim, porque a gente também pode pegar o vermelho e jogar pra cima, ó, sem muito medo. Exato. Vocês percebam a diferença que a gente fez com literalmente um ajuste. E até acho que foi um pouco demais, viu? Acho que eu exagerei um pouquinho. Mas olha só, a diferença que a gente fez com um ajustezinho bem tranquilo, né? Então, perfeito, ó. E aqui eu tô separando esses rios, mas provavelmente eles já eram separados na vida real, tá? Então a gente provavelmente não ia precisar fazer exatamente esse ajuste aqui, né? Legal. Os azuis, tá? Importante, eu acho que... E aqui eu tô fazendo na timeline porque eu quero realmente que afete tudo, tá? Mas os azuis, eu acho que a gente pode trazer um pouquinho menos de... Opa. Fiz alguma coisa errada aqui, peraí. Entendi o que eu fiz. Eu queria ter tirado isso aqui. Perfeito. Eu acho que os azuis eu quero também eles um pouquinho menos ciano. Legal? Um pouquinho menos. Bem de leve. Porque fica um jeans um pouco mais natural. E também a gente consegue escurecer esses azuis, tá? Que pena que a gente não tá no DaVinci Resolve 19, porque ele teria uma ferramenta que eu gostaria muito de usar. Aqui eu acho que não vai fazer muita diferença. Tudo bem, mas a gente vai acabar criando mais contraste também. E eu acho que eu vou fazer isso agora, na verdade. Eu vou colocar um Creative Contrast aqui. E eu vou, na mão, fazer um contraste, tá? Eu vou criar uma curva de contraste aqui na mão mesmo, tá? Tipo, manualmente. Vamos chegar numa curva que é agradável. Acho que aqui a gente deixa pra cá, se quiser subir um pouquinho aqui. De repente a gente mantém isso mais ou menos no lugar aqui.
E traz isso aqui um pouco pra cima. Exato, ó. Acho que isso é uma curva de contraste um pouco mais agradável, na minha opinião, tá? Acho que a gente chegou num resultado um pouco mais agradável. E aqui a gente pode fazer um look. Outra coisa. E se a gente diminuir um pouquinho a saturação do nosso azul? Eu acho que fica um pouquinho mais agradável também. Ó, vamos diminuir um pouquinho o nosso azul. Exato, ó. Acho que aqui foi um pouco demais, talvez. Exatamente. E aqui no nosso look, nada nos impede de realmente criar aquele look calor. Legal? Que era o desejo inicial, né? Fiquem tranquilos que isso aqui é porque a gente não fez agenciamento de cor direito. Vai dar tudo certo, tá? Confiem em mim. Olha, aquele look calor que a gente tinha antes, nada nos impede de trazer, ó. Uma coisa assim, sem medo, ó. Isso aqui é um look calor muito legal. A gente trazer isso um pouquinho mais, o gamma um pouquinho mais pra lá também. Exato, pra dar uma balanceada, ó. Então aqui a gente chega num look que é calor e é bem agradável visualmente falando. Outra coisa que dá pra fazer é jogar de repente meu highlight também lá pro calor, ó. Sem muito medo. De repente dá até pra dar uma baixadinha pra gente pegar mais da nossa imagem, né? Exato, ó. Acho isso aqui extremamente agradável. Vamos ver se antes e depois. Olha só. Olha a diferença disso. Percebam esse antes e depois. Vocês entendem que isso... outra coisa. Tá, na verdade eu nem terminei. Isso aqui é antes do trabalho de textura, né? Mas se a gente for começar a brincar com a textura, tem dezenas de coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, primeiro eu tenho que dizer que eu tô em Aces, né? E aí eu vou nomear... Eu vou trazer um grão. Eu acho que... Exato, ó, eu acho que o 35mm 250 ficou demais. Vamos colocar... A gente pode colocar esse ISO no 50, talvez facilite. Mas acho que a grande sacada vai ser colocar 65mm ISO 50. Que daí ele é muito sutil, ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. A gente tem esse antes e esse depois. Ele é muito sutil. Inclusive aqui eu acho que ficou um pouco de... Ó, o que eu vou fazer? Ó? Então eu coloquei no preset de 65mm ISO 50. Só que depois eu vou colocar em customizado, pra ele usar o preset, mas eu poder modificar depois. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar uma diminuída no nosso chroma. E deixar um pouco mais de monocromático, né? De grão monocromático. E olha esse antes e depois. Na minha opinião, isso faz ficar muito mais agradável. Ó, aqui vai dar pra ver bem certinho. Muito mais agradável, tá? Muito mais próprio para esse... para essa arte, né? Que a gente queria criar. Aqui, a gente vai... Aqui eu não quero grão, tá? Aqui a ideia não é grão. Aqui a ideia vai ser Halation. Eu acho que na verdade, vamos começar com Bloom. Vai? E aí a gente vê o Halation depois. Ó, vamos ver um antes e depois. Na minha opinião, isso aqui já é bem agradável, tá? Mas dá pra gente colocar mais sutil. Acho que ainda ficou demais. Tá pegando muito, ó. Vamos dar um Source Limiter pra cima. Vamos até ver o Mask Mode aqui, vamos ver. Exato, a gente coloca o Source Limiter um pouquinho mais pra cima pra gente afetar só as áreas mais claras, né? Exatamente, ó, antes e depois. É sutil, tá? Assim, se tu não tá vendo isso no YouTube, de repente tu tá vendo no celular ou sei lá, fica tranquilo que realmente é uma parada sutil, tá? Dá pra trazer um pouco mais de highlights. Exatamente, ó. Aqui no cabelo dele dá pra ver bonitinho, ó. Antes e depois. Perfeito. Outra coisa que dá pra gente fazer aqui é um pouquinho de Halation. Vamos ver como é que vai ficar o nosso Halation. Eu só vou ter que ter cuidado com o Global... Vamos fazer o seguinte, ó. Também faz bem sutil. Deixa eu ver essa máscara. Exato, ó. Pode ser isso. Assim, ele tá pegando os cantos, mas... Obviamente isso é só porque eu não organizei direitinho o nosso aspect ratio, tá? Mas fiquem tranquilos que isso não seria entregue pro cliente, tá? Aqui, exato, ó. Aqui no meu Halation eu só tenho que ficar de olho, porque primeiro de tudo eu quero acertar nosso source aqui, que pode ser aqui pro mínimo, mas eu quero trazer meu Global Diffusion pra quase nada, ó. Pra gente afetar pouco
com esse avermelhado que a gente tem por aí. E assim, sendo honesto, a gente não consegue ver muito do Relation aqui rolando. Mas eu vou manter, tá? Eu vou manter. Obviamente sempre dá pra desligar. Mas o que a gente poderia usar? Eu acho que, na verdade, é isso que o projeto pede, tá? É isso que esse projeto pede, na minha opinião. Perfeito? Eu acho que eu vou deixar por aqui. Talvez a gente queira diminuir um pouquinho o Mid-Tone Detail. Vamos ver? Se eu diminuir um pouquinho o Mid-Tone Detail, bem de leve, tá vendo uma parada assim, ó? Talvez fique um pouquinho mais agradável visualmente também. Acho que eu gosto disso, tá? Agora vamos consertar todo o outro grupo aqui, que eu desconfio que nem vai ser muito difícil, tá? Vamos dar um play aqui só pra... Exato, ó. Que na verdade a gente só tem que jogar um Aces... Opa. Um Aces N aqui. Pra jogar de Hexa 09 pra Gamma 2.4. Cadê Hexa 09? Pra Gamma 2.4 não, pra Ace CCT, né? Exato. Perfeito. Exato, e aqui a gente já tem o gerenciamento de cor feito bonitinho, né? E vamos confirmar como é que a gente chegou nesse resultado, tá? Selected Clips, exato. Vamos comparar, porque ó, eu acho que aqui a gente, como eu suspeitava, eu acho que a gente ficou saturado demais e frio demais, tá? Assim, vamos lá. Vamos trazer primaries aqui. Eu desconfio que se eu baixar um pouquinho meu gamma, eu já resolvo boa parte do problema. Talvez não tanto. Obviamente eu exagerei aqui. Vamos com calma, peraí. É porque tem uma coisa também, né? Eu tô com tudo ligado e normalmente essas coisas, elas dificultam. Exatamente, ó. Perfeito. Outra coisa que dá pra gente fazer é, de repente, nesse grupo, fazer o ajuste contrário, ó. Vamos lá no Post Clip. Vamos colocar mais um HSL e vamos trazer o nosso Hue, ó, um pouquinho pra cima pra gente não ficar tão diferente de lá também, né? Exato, ó. Perfeito. Extremamente agradável. Outra coisa que já dá pra gente fazer também é Set Control. Não, Set Control não, vou usar só Set, que é a nossa saturação, tá? Vou dar uma baixadinha de leve pra gente igualar mais ou menos o que a gente tinha lá, ó. Porque vocês percebem que a gente tava saturado demais, né? A gente tem que diminuir isso, certamente. E nessa cena a gente também tem que diminuir o azul, tá? A saturação do azul tá demais. Na minha opinião. A gente busca pra cá, ó, dá uma diminuída na saturação do azul. Bem mais agradável. A gente inclusive consegue fazer o matching com ali, ó. Sacou? A gente consegue ver a saturação do clipe anterior. Então a gente vai colocar a saturação desse clipe. Pera. Ele só tá meio lento. Colocar a saturação desse clipe exatamente encaixando na outra ali, né? Olha que legal. Uma situação que vale a pena a gente trazer isso um pouquinho mais pro azul. Ou não tanto. Tipo uma parada assim. Exatamente, ó. Antes e depois. Perfeito. Bem agradável na minha opinião. Acho que mais ou menos por aqui. A pele tá um pouquinho, né? Acho que daria pra gente resolver a nossa pele. Deixa eu trazer o meu vermelho, ó, um pouquinho pra dentro. Só pra gente ter a pele no lugar. Exatamente, ó. Na minha opinião, esse é um resultado bem mais agradável. E claro, a gente consegue ver aqui também. Vamos ver um antes e depois. Ó. Exato. É mais ou menos isso que eu imagino e tá bem agradável. Vamos ver agora como isso se traduziu para todos os próximos, né? Porque a gente fez vários ajustes criativos e eu não sei como é que isso foi parar nos próximos. Ó, aqui dá pra ver um antes e depois claramente bem melhor, na minha opinião. E vamos assistir o nosso videoclipe agora. Vamos ver como é que ficou, né? Ó, então, exato, ó. Tem alguns que a gente vai ter que fazer algum ajuste de matching. É clássico, é normal, tá? Nesse caso, eu vou lá no meu HDR Wheels. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse vai ser Exposure. Se bem que pode ser só Matching. E aí eu venho lá em ACCP1, que é o espaço de cor que a gente está usando, e ACCT, que é o espaço de cor que a gente está usando. A gente dá uma baixadinha de leve para ganhar aquela saturação. Ganhar esse detalhe de volta, né? Porque antes a gente tinha pouco detalhe rolando aqui e agora a gente enxerga mais e lá também, né? E ficou bem mais agradável aquele céu, hein? Na minha opinião.
E assim, talvez tu queira me dizer, olha, eu percebi que o rosto do Jeff, que o Jeff, ele tá escuro demais. Não tem problema, a gente consegue resolver isso, tá? Inclusive nessa própria ferramenta aqui a gente consegue trazer o Shadow pra cima, talvez o Dark. Não, o Dark é muito escuro. O Shadow vai ser a solução. Se a gente trouxer o Shadow pra cima, a gente tá trazendo o próprio Jeff de volta, né? Pode ser que vocês queiram fazer isso, eu gosto do outro jeito. Eu vou deixar assim porque é assim que eu gosto, tá? Eu sou mais desse time aqui. Olha só, bem mais natural, diferente do jeito que tava. Agora não tá gritando, ó. Não tá gritando que foi mexido, que foi manipulada essa imagem, né? Provável que a gente vai ter que copiar esse ajuste em todos os outros takes que são iguais, né? Ó, vamos dar um play aqui e vamos aos poucos ajustando o nosso matching, né? Conforme a gente precisa. Ah, outra coisa, olha que legal. O próprio título recebeu o efeito do nosso grading e, na minha opinião, ficou mais bonito, tá? Aqui eu não consigo separar o título de todo o resto. Mas porque, afinal de contas, foi o editor que colocou por cima. Eu não consigo ficar separando um do outro, né? Mas eu acho que ficou agradável mesmo assim. E vocês percebem como agora eu não tô tendo tanto medo de trazer o meu preto lá pra baixo, trazer as coisas escuras lá pra baixo? Talvez, inclusive nesse caso, talvez eu queira vir, por exemplo, aqui no post clip e colocar blacks e ajustar os nossos pretos mesmo. Ajustar um pouquinho nossos pretos aqui, ó. Se eu dar uma esquentadinha nos meus pretos aqui, eu tenho uma sensação de mais... Exato, ó. Dá pra trazer um pouco mais pra menos, olha ali. Exato, ó. Eu tenho uma sensação de um pouco mais calor também. Pode ser agradável, tá? Eu vou manter isso no meu post clip aqui. Eu acho que vai ajudar. Exato, aqui a gente... esse take tá arrumadinho, bonitinho. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu acho que aqui eu também posso criar um ratio. E de repente trazer todo o meu lift para baixo. Exato. Posso trazer o meu gain um pouquinho para cima, sem muito medo. Lift para baixo. Opa. Não tanto. Exatamente, ó. Exato. Vamos fazer o seguinte, deixa eu desligar isso aqui só porque meu computador tá um pouco lento. Exatamente, ó. Acho que aqui a gente tá num lugar bem agradável e, de novo, a gente sempre pode, a qualquer momento, aqui ajustar os nossos preços, que eu percebi que eles estão um pouco azuis demais. Então a gente consegue também pegar o meu shadow aqui, ó, e jogar ele todo um pouquinho para mais calor. Acho que vai ficar um pouquinho mais agradável. Vamos ver. Aqui tá azul, aqui tá um pouco mais balanceado, vai. Exato. Eu não gosto de balancear 100%, não gosto de compensar 100%, né? Mas aqui a gente chegou num resultado bem legal. E aí agora eu não vou ficar fazendo matching, tá? Aqui com vocês, porque demoraria muito tempo. Mas eu poderia facilmente ajustar esse matching de verdade para tudo ficar mais agradável. Mais combinando, né? Por exemplo, aqui eu precisaria... provavelmente... eu precisaria ajustar algumas coisas, como, por exemplo... Exato, trazer essa imagem um pouco para aqui, ó. Exato. Pra gente fazer esse match enrolar. E também precisa deixar um pouco mais escuro, né? Exato. Então, ó, esse antes aqui não tá fazendo muito matching, né? Agora tá. Então tá rolando.
Agora vamos tentar esse aqui com esse. Ó, então. Aqui o nosso contraste está um pouquinho mais forte. De repente, vale a pena eu baixar a exposição desse, ó. Bem de leve. Exato, acho que fica mais parecido, vai? Ele tá na sombra aqui, né? Nosso céu agora foi pro lugar. Perfeito. É isso. Quando tu acerta o matching e tu fez um look que não é destrutivo, tu via de regra tem a vantagem... Ó, aqui também tem que ajustar, ó. Tu via de regra tem a vantagem de que é muito fácil de fazer o matching, né? É muito... Assim, tudo se encaixa. Essa que é a grande vantagem, né? Tudo acaba se encaixando. Eita. Peraí, eu tenho aqui esses AP1 e esses CCT. Exato. E a gente consegue ser mais sutil. E aí aqui a gente vai chegar num resultado que é mais um pouquinho mais assim. Exato. E dá também para dar uma diminuidinha na nossa exposição de leve, ó. Extremamente agradável. E de repente vocês queiram criar um look quente, né? De repente vocês queiram criar um look quente, não tem problema eu botar warmth, né? De repente vocês queiram criar um look quente. Então a gente vem pra cá, ó, e faz... Opa, claro que aqui eu fui agressivo demais. Eu tenho que ajustar isso aqui. Esse ZP1. Isso eu tô fazendo porque eu não ajustei aqui, né? Eu poderia ter vindo aqui, ó, e ter colocado isso aqui como esse CCT. E aí ele vai automaticamente já ter isso no lugar, né? Mas tudo bem. E aí a gente faz esse look ficar mais quente, não tem problema, ó. Vamos... visualizar alguns takes aí. Exato, ó. E a gente faz esse take ficar, esse look inteiro ficar um pouquinho mais quente, ó. Não tem problema. Sacou? Projeto inteiro mais quente. Aqui eu percebi que tá um pouco mais quente, vai. De repente, se a gente quiser fazer um matching, ó, a gente consegue vir aqui e dar um calor a menos. Exato, ó. Olha a diferença disso, gente. Sabe? Aqui, de repente, ficou um pouquinho de exposição a menos, tá? Então vamos subir. Um pouco escuro demais, né? Exato. E aí aqui, de repente, pra combinar com esse aqui, de repente a gente quer esfriar também um pouquinho. Né? Pra chegar mais ou menos no mesmo lugar. Porque a pele ali tava meio agressiva demais. Exato, ó. Então, Germano, mas tá esfriando e esquentando ao mesmo tempo. Tudo isso é balanceável, né? Aqui acho também que dá pra gente dar uma baixadinha no nosso... Opa. Sim, tô sem note. Dá pra dar uma baixadinha no nosso gamma inteiro, ó. Exato, ó. Mais agradável, né? Enfim, gente. As possibilidades são infinitas. Aqui é só questão de fazer o matching mesmo, né? De realmente executar esse matching sem medo. Aqui mais pra frente tá bonito também, ó. Esse antes e esse depois. Bem mais agradável. Enfim. Vamos pro próximo projeto agora, então. A gente fez o Take Me Home Country Roads. Eu acho que o próximo foi o Wicked Game, né? Que eu originalmente tinha falado. Esse aqui eu acho que vai ser ainda mais simples. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar tudo no mesmo grupo, com exceção das que são close-ups do piano. Isso aqui vai ser então Wicked Game. Eu vou chamar isso de Main Scene. Legal. E aí todos os outros, vou colocar no grupo Wicked Game. E vou chamar de Piano Close-Up. Legal? Fechou. Então é isso. E agora sim a gente vai ajustar, né? E assim. Acho que vai ser uma coisa mais ou menos assim. Aqui a gente vai ter o Aces Out. Como antes, que vai jogar de Ace CCT
para Hexater 9. Aqui vamos comprimir, inclusive. E aqui a gente vai... Preclip, exato, Aces in. Vou jogar isso de Hexater 9 para Ace CCT. Beleza? Fechou. Aqui a gente vai dar um Primaries. Antes da gente ajustar nossas Primaries, vamos colocar um look no lugar, tá? Mais importante o look do que qualquer outra coisa. Vamos chamar isso de contraste criativo. E vamos criar a nossa curva de contraste. Vamos desenhá-la aqui, tá? Desenhar na mão mesmo, como antes. A gente consegue descer bem. A gente consegue subir a partir daqui. De repente uma parada meio assim. Eu não tenho detalhe mais lá mesmo, então não tem que aceitar isso aí. Exato, a gente pode trazer isso pra aqui. Pode encontrar um meio termo entre essas coisas, né? Exato. Contraste criativo. Aqui a gente também... Vamos tentar fazer o seguinte, ó. Ao invés do contraste... eu vou chamar de print. E vamos ver como fica também com um print. Eu não sei se eu vou gostar, honestamente, tá? Eu não sei se vai ser a intenção criativa desse projeto, vai? Mas vamos tentar. Porque a ideia é pra ser meio dreamy, né? E provavelmente nem o Kodak 2383 e nem o Fuji vão ser dreamy o suficiente. Não sei se eu gostei não. Então vamos manter o contraste aqui. Quais que são os truques para deixar dreamy, tá? Tem vários e a gente vai usar alguns deles aqui. Eu até posso criar 2 nodes aqui. Um deles é o Mid-Tone Detail e um deles tem o Glow e também tem o Bloom. Tudo isso a gente pode usar e aí a gente pode tirar tipo uns 2 nodes aqui sem problema. Legal, então o contraste está feito. Esse é um look que de repente a gente queira fazer tudo isso aqui ficar bem clean, né? Fazer esse azul, branco ficar ultra clean. De repente vale a pena também a gente colocar tipo aqui, ó, um node que eu vou chamar de Set Control. Vamos ver num take mais aberto, né? Vamos ver se antes, ó, já estava perdida a informação, então tudo certo. Eu acho que falta a gente ajustar o nosso balance, né? Vou pegar aqui, ó, e vou fazer esse branco ser puro branco. Eu tenho que diminuir o azul aqui. Exatamente, ó. Espera aí. Perfeito. É por aqui que a gente tem esse branco ficar mais branco. E aí quando eu vier aqui no meu Saturation Control, eu consigo vir aqui, ó, Set versus Set, e eu vou baixar a saturação do que tem pouca saturação. Opa. Exato, ó. E a gente consegue um look bem clean. Trazer isso pra cá. Eu gosto de chamar de Clean White, tá? Como o próprio nome sugere. E vamos fazer isso aqui ficar dreamy. Eu acho que a grande sacada vai ser todos os truques para fazer ficar dreamy, né? Um deles é diminuir o Mid-Tone Detail bastante. Ó, a gente cria essa vibe mais dreamy, com menos detalhe. Perfeito. Vamos ver como fica aqui, ó. Ficou? Bem mais dreamy. Ó, a gente consegue perceber aqui bastante. Eu achei que a pele dele ficou um pouco demais. Mas a gente pode ter em algum lugar, tipo aqui, um HSL também, sem problema. Tá, vamos lá. Depois a gente volta aí, tá? Então a gente vai ter o Glow. Exato. Eu vou colocar isso como Soft Light. E a gente vai dar o Threshold pra cá. Exatamente, ó. E aí a gente vai trazer talvez um pouquinho menos de saturação. Aí, ó, perfeito. Exatamente. Vamos ver como ficou esse resultado, hein? Exato, ó.
que a gente pode fazer para recuperar aquela informação? Traz o gain um pouquinho para baixo, tá? Sem muito medo. Pra gente ter um pouco de informação lá também, né? Vamos ver se antes e depois. Ó. Eu, Germano, acredito que isso é mais agradável. Obviamente dá pra gente seguir pelo caminho de não ter o glow, né? De não colocar o glow ali. E dá pra diminuir um pouquinho mais a saturação ainda, eu acho, ó. Pra pele dele vir pro lugar. Exato. Acho que por aqui. Vamos ver. Perfeito. Na minha opinião, isso é insanamente agradável. Recomendo fortemente que vocês tentem aplicar essa técnica. Exatamente, ó. Perfeito. Mas o que é possível fazer? Bloom. Então vamos usar o Dehancer também. ACCT. Disable All Tools. Bloom, cadê? Exato. Acho que ficou um pouco demais. Vamos ver. Opa. Vamos tentar esse aqui. Acho que o Bloom aí já é somado ao Glow, já ficou demais, tá? Acho. Então, vou tirar. Não gostei. Se quiser deixar habilitado, obviamente não tem problema. Aqui cabe grão? Eu acho que não, tá? Mas a gente pode tentar. Vamos ver. Vou chamar isso de Grain. E vamos tentar também, não tem problema nenhum. ACCT e vamos desabilitar All Tools. Legal. E aí vamos Film Grain. Vamos ver. Ele vai trazer uma noção de mais sensação de... Tipo, uma sensação de mais detalhe lá nos highlights. De repente vale a pena também, tá? De repente, assim, faz sentido. Teria, honestamente, se o Jeff fosse meu cliente, esse é o momento que eu perguntaria pra ele o que ele acha, tá? Se ele prefere com ou sem grão. Ó, vocês percebem que o grão, ele tá rolando ali e ele afeta também os highlights, né? Ele dá uma... Eu gostei, honestamente, vamos deixar. Acho que eu curti desse jeito. Não acredito que a gente precisa fazer mais nada, então eu acho que isso aqui tá num nível bacana. Agora, esse take aqui, esse grupo aqui. Vamos colocar o nosso AceZen de novo. E vamos jogar ele lá. Rec 709, deixa eu achar ele aqui. E ACCT, perfeito? E aí a gente vai Exposure. Muda pra... Bom, dá pra mudar a exposição também aqui, né? Só pra deixar claro uma coisa, gente. O Knob Global, ele é exatamente a mesma coisa que mudar o Gamma pra Linear e mexer no Gain, tá? O Gain em Linear é exatamente a mesma coisa que o Global sem colocar em Linear, legal? Ou seja, o Global em Log, né? Então, vamos lá. Que é a movimentação mais linear mesmo, que é o que justamente a gente quer, né? E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos comparar um com o outro. Pra gente ter uma noção que a exposição tá mais ou menos no lugar, né? É mais ou menos por aqui mesmo. É mais ou menos por aqui. Eu gostei muito desse resultado. Gostei muito desse resultado. Perfeito. Desconfio agora que todos os outros vão ficar incríveis. Olha, eu adorei isso aqui. Acho que é isso que eu faria. Vamos ver um antes e depois, ó. Antes, depois. Antes, depois. Vamos ver aqui. Antes, depois. Antes, depois. Legal? Vamos ver aqui. Antes, depois. Aqui. Antes, peraí. Depois. Antes, depois. Extremamente mais agradável, né? É isso. Só vai be dreamy, na minha opinião, é o que há. Eu adorei isso aqui, tá? E vamos pro último agora, que é o mais difícil de todos, eu acho. Justamente porque eu não sei o quanto eu vou conseguir melhorar, tá? Porque eu tô trabalhando por cima da filmagem que já me foi entregue, já colorida, né? Que eu peguei do YouTube mesmo. Então a gente vai ter que ver o que a gente consegue fazer, tá? Eu acho que eu consigo jogar tudo num grupo só.
Eu acho. E eu vou chamar ele de Folsom Prison Blues. Vou dar o nome de Main Shot. Legal? E a gente vai encontrar lá uma cena que é os 4 Jeffs. E vamos fazer o nosso look, vamos fazer a nossa parte criativa. Esse aqui, ele tem que ser muito greedy. Ele tem que ser muito... Assim, eu imagino ele com bastante grão. Talvez até subir um mid-tone detail. Talvez uma vibe bem filme, assim, bem greedy mesmo, assim, bem... Bom, eu vou fazer, vocês vão entender. Vou imaginar uma parada criativa aqui pra gente, tá? Vamos trazer o meu print aqui. ACCT. Disable All Tools. E vamos lá, deixa eu fazer um print aqui que vai ser o Kodak 2383. Ou será que o Fuji fica mais bonito? Gosto de ambos, hein? Aqui fica quentinho demais, fica agradável demais, né? Vamos lá no Fuji. Exato, vamos no Fuji. Perfeito. Cria mais uns assim. Opa. Aí aqui a gente cria mais uns assim. Exato. E vamos lá, vamos ver quantos nodes a gente vai precisar. Eu coloquei mais do que eu preciso, honestamente. Aqui vamos emular um negativo. Vamos ver se eu vou encontrar um negativo de filme aqui que vai rolar direito. Film, aqui, exato. E aí a gente pode escolher vários, na verdade, vários modelos de filme aqui. A gente poderia passar por vários para decidir, ó. Esse aqui achei bacana. Esse aqui achei bacana. Ah, vamos tentar um preto e branco. Só de curiosidade, é o 5222 aqui, o Double X 5222. Assim, eu considero incrível. Mas... assim, esse videoclipe ele poderia ser em preto e branco, tá? Mas aí tudo depende do quanto, né? O quão comercial é isso, vai. Vamos ver mais o que poderia colocar aqui que deve ficar legal. Claro, tem os Polaroid também, né? Mas aí eu não sei se é o que a gente quer. Gosto do Portra. Mas também eu acho que ele fica... Bom, vamos manter o Portra aqui. E qualquer coisa a gente desliga, tá? E claro, isso vai exigir alguns ajustes, mas não tem problema não. Porque é normal, tá? Quando a gente usa um negativo de filme ou um film print, a gente pode não gostar de todas as características que esses negativos e que esses prints fizeram com a nossa imagem. E aí a gente vai ter que manipular ela a partir daí, né? Por isso que é importante... Por isso que, assim, o Enhancer ele não resolve todos os problemas do mundo, né? Ele é uma ferramenta criativa que te ajuda, mas, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso contraste criativo, que, acredite ou não, eu prefiro criar mais contraste. Acho que, exato, a gente tinha muito detalhe na calça, agora eu gostei mais ou menos como ficou. E que a gente pode manter uma parada tipo assim, ó. Exato, a gente escureceu inteiro, mas não tem problema, tá? Eu acho que tá tudo bem. Acho que tá tudo certo. Aqui eu vou ajustar os meus pretos, tá? Então eu vou pegar o seguinte, ó. Eu já vi que os meus pretos não estão no lugar, então eu vou colocar o meu shadow um pouco mais no lugar lá. Ó, antes isso aqui tava... Não sei se vocês conseguem ver aí no YouTube, porque também é meio sutil, tá? Sempre que a gente tá mexendo no mais escuro dos pretos, a gente não tem muita... Não dá pra ver muito, né? Mas aqui tá mais azul, aqui tá mais equilibrado, né? Aqui tá mais azul, mais equilibrado. E aqui dá pra ver que tá mais equilibrado, ó. Vocês percebem que tava mais distante os canais do que agora, né? Inclusive agora ficou até mais esverdeado de um jeito que eu não curto muito, não. Eu acho que o que eu quero é pra lá, na verdade. Exato, ó. A gente chegou num resultado bacana aqui. Fechou. O que vai vender esse look vai ser a textura. Então, o que a gente vai fazer pra textura, ó? A gente vai subir o nosso mid-tone detail pra dar um... Exato, ó. Pra dar uma sensação de mais greedy, assim, mais coisa acontecendo, mais... A tela mais ocupada, assim, mais cheia de coisa. A gente vai colocar um grão. O grão, putz, vai fazer toda a diferença pra esse projeto, pra esse take. Aqui, ó. E aqui pode ser um film grain bem agressivo. Eu acho que eu vou tirar um pouquinho de... Opa, peraí. Aqui, exato. Acho que eu vou tirar um pouquinho de chroma, sem muito medo.
Mas eu vou manter bem pesado esse grão. Se por acaso o cliente, o Jeff, não fosse gostar, tá tudo bem, a gente resolve. Tá? A gente diminui isso aí, não tem problema. Eu prefiro arriscar para mais do que para menos, tá? Pelo menos até a aprovação do cliente, né? Aqui, ó, acho que dá pra gente diminuir um pouquinho a saturação do azul. Mas na verdade, acho que a grande sacada vai ser fazer esse azul parecer jeans. De novo. Um pouco mais jeans, né? Um pouco mais, exato. Um pouco mais brim, eu acho que essa é a sacada, né? Um pouco mais brim. Exato, aí quando a gente traz pra lá, a saturação já diminuiu. E honestamente, agora eu percebi, ó, que eu quero mais saturação, então, não menos. Entende? Agora eu joguei pro lugar certo, ó. Perfeito. E dá até pra manter uma parada assim, ó, pra gente ver se pá rola de diminuir isso aqui. Exato. Eu prefiro o azul dessa forma, tá? E aí vamos ajustar isso tudo. Exato. E agora é questão de fazer, tá? Chega. Ah, assim. Bloom. Não sei se é o caso, tá? Não sei se eu quero Bloom. Halation. Nesse projeto, o Halation vai ficar bonito, tá? Então vamos lá. The Enhancer. De novo, ACCT. Disable All Tools. E vamos colocar um Halation aqui. Exato, dá pra perceber bem ali certinho. Vamos dar um custom. Opa, pera, aqui. Vamos dar um custom aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver o que ele tá. Aqui dá pra botar pra menos. Só que a Global Diffusion acho que eu vou diminuir um bom pouco. E aí o Impact eu posso trazer pra mais ainda. Exato. Posso trazer o meu Local Diffusion pra ainda mais. Olha só que bacana. E aí eu consigo esse efeito aqui, ó, que eu adoro. Só claro, aqui eu exagerei, vai. Mas dá pra gente encontrar um meio termo aqui. E de repente a gente até pode fazer o seguinte, ó. Diminuir o smoothness um pouco. Exato, ó. E talvez a gente traz o nosso source pra evitar de pegar no rosto. Traz pra cima, exatamente, ó. Daí não pega no rosto. Legal, curti. Será que seria legal esfriar esse look aqui? Vamos tentar cold. Vamos tentar esfriar um pouquinho esse look e vamos ver o que rola. A gente vai ter que trazer a pele de volta, mas eu acho que isso aí é o de menos. Não gostei. Exato. Gosto de uma vibe assim. Exato. E aí, aqui no HSL a gente traz a pele pro lugar. E a gente traz um pouco de saturação para aqui também. Exato. Perfeito. Acho que aqui a gente chegou num look extremamente agradável. Agora a gente faz todo o resto. Fazer um matching. Na teoria, vai. Na prática, eu acho que a pessoa que fez o color grading original já não vai me permitir mais fazer esse matching ficar bacana, né? E aí o que a gente vai fazer? Eu jogo isso aqui um pouquinho pra frente. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte. References. Exato. E aí agora eu consigo vir, por exemplo, nesse aqui. Still Image. Exato. E aí a gente consegue comparar sem problema. Opa. Perfeito. Aqui tá ótimo. Esse matching tá perfeito. Vamos ver se aqui... então. Esse matching aqui dá pra ajustar. Assim, na teoria esse cara tá saindo daqui, né? Mas dá pra ajustar esse matching sim. Exato.
Exatamente, de repente tem que clarear um pouquinho. Exato. Ah, então. Esse aqui faltou contraste, né? De repente a gente desce o nosso lift. Sobe o nosso gain. Legal. Curti. E aí aqui a gente não tem mais essa estranheza rolando. Exato, aí tá perfeito. Aqui. Ah, então, ó. Exato. Ó. É esse tipo de coisa que eu tava me referindo antes. Essas bizarrices aqui. Que talvez dê pra resolver. Vamos lá, vamos tentar. Se eu mexer no meu... exato, no meu highlight, eu tenho que estar... Olha ali, fechou. Então tá aí. Resolvido. Nem foi tão difícil assim. Claro que aqui é assim... Não resolveu 100%, vai. Mas ajudou bastante. Exato. E aqui também tá inteiro mais frio, né? Vamos resolver sobre isso também. Não sei se tá mais frio. Mas aqui acho que tá no lugar. Exato. Aqui. Meu Deus. Vamos lá. Vamos ver. Primeiro, como sempre, a gente ajusta o matching. Exato. Não tá 100%, tá meio próximo. Exatamente. Vamos ver se eu consigo trazer um pouquinho mais pro amarelo. Exatamente. E aí aqui, agora a gente ajusta os highlights, né? Contrário. Exato, aí não foi suficiente. Como eu imaginei. Dá pra fazer o meu range um pouquinho mais. Nope. Exato. Exato, esse é o máximo que eu consigo, infelizmente. Só se de repente eu tentar trazer mais um node que é igual. Opa. Ajudou um pouco, vai. Mas não é a solução, né? Exato. E aí, claro, aqui ficou errado, mas eu não tenho muito o que fazer, né? Depois a gente passa de novo aqui, obviamente. Mas enfim, eu não vou fazer todos os matchings, mas acho que vocês entenderam mais ou menos a lógica. Vamos ver um antes e depois? Rapidão, ó. Vamos pegar, tipo, esse aqui. Exato, ó. Antes, depois. Na minha opinião, um resultado bem mais artístico, bem mais agradável, com bastante mais, assim, intenção artística, né? Exato, ó. Agora a gente enxerga mais aqui. Olha só que interessante a diferença. Agora a gente enxerga mais a sujeira do chão. Ó. Antes estava assim e agora tá assim. A gente tem mais detalhe para isso. A gente consegue ver mais as grades, ó, da sujeira das paredes, assim, do detalhe ruim, assim, da parte negativa, sacou? A gente enxerga com mais clareza e de maneira bem mais greedy, assim, bem mais, né? Acho que é isso, gente. Deixa eu voltar a conversar com a câmera para me despedir de vocês. E Jeff, se tu tiver tendo alguma dificuldade de aplicar essas sugestões aqui, fica muito à vontade para me chamar que eu vou ficar mais do que feliz em te ajudar para te conseguir aplicar tudo isso. E na verdade isso serve para vários de vocês que talvez estejam assistindo. Se vocês precisarem de ajuda em aplicar de verdade isso que eu tô dizendo para vocês, fiquem à vontade para me chamar, deixa nos comentários, me chama no DM do Instagram, dá um jeito de conversar comigo que eu vou ficar mais do que feliz em ajudar vocês. E também, se tu quer aprender color grading, eu sugiro fortemente que tu se inscreva aqui no canal, porque tu tá no lugar certo. E se tu quer ver o processo de colorização que eu fiz para outro criador aqui no YouTube, uma menina chamada Violet Orlandi, fica muito à vontade para tocar nesse vídeo aqui. E além disso, o algoritmo do YouTube tá te recomendando esse outro vídeo aqui, então fica bem à vontade para acessar ele.